Nós vamos conversar na manhã desta terça-feira com o Coronel Alexandre Bittencourt, diretor do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio. E a pauta, Moisés, são as mudanças na lei que fala sobre, ou que usa como referência, a tragédia da Boate Kiss. Essa lei foi aprovada ou modificada recentemente. A lei original foi aprovada em 2013, mesmo ano do incêndio que vitimou 242 pessoas na Boate Kiss em Santa Maria. Em 2016 houve uma flexibilização, agora também nós tivemos essa pauta recente na Assembleia. Em contato conosco, o Coronel Alexandre Bittencourt. Coronel, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Coronel, o que muda? Fala pra gente, o que prevê essa flexibilização? Certo. A mídia, de forma geral, falou muito em flexibilização, mas primeiro a gente tem que contextualizar essa condição. Existe uma lei federal de 2019, a 13847, que estabelece a liberdade econômica, onde essa lei federal já estipula que aquelas atividades econômicas de baixo risco não teriam intervenção do Estado, lato sensu, seja Estado membro da Federação, União ou os municípios, para abertura de pequenas empresas, as empresas de baixo risco. Portanto, havia necessidade de adequação da Lei Estadual de Prevenção contra Incêndio com relação a essa legislação ou a Lei da Liberdade Econômica. O que é importante ressaltar? Ela não deixa de manter as mesmas exigências para as pessoas que executam atividades de baixo risco. E o Corpo de Bombeiros licencia edificações, certo? Prédios. E aquelas edificações que tenham até 200 metros quadrados de área construída, até 50 metros quadrados de subsolo, até 2 recipientes de gás de cozinha residenciais de 13 quilos, que daria o total de 26 quilos, que não tenham manipulação de combustível, não tenham central de gás na edificação, e tenham até 2 pavimentos, para o Corpo de Bombeiros, ela já era uma condição autodeclaratória nos nossos sistemas. O Corpo de Bombeiros verificava a solicitação de isenção de taxa por vários aspectos da lei com relação a esses empreendimentos. 90% desses casos do baixo risco e dessas edificações nessas medidas que eu citei eram dispensados de taxas, E o Corpo de Bombeiros recebia essa autodeclaração e a pessoa, de forma automática, pelo balcão do empreendedor ou através do Corpo de Bombeiros de 2 a 5 dias, recebia o CLCB, que era o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, ou seja, informando, declarando o que ele havia dito no sistema do bombeiro, a sua autodeclaração, e estabelecendo as orientações básicas do que ele teria que instalar no local, que é extintor de incêndio, iluminação de emergência, placas de sinalização de saída e o treinamento para a utilização desse extintor de incêndio. O que aconteceu com a modificação da Lei KIS, a modificação da Lei Estadual de Prevenção, a 14376, através desse PLC 182 que foi enviado pelo Governo do Estado? Foi adequar a Lei de Prevenção ao que a Lei Federal da Liberdade Econômica já estabelecia desde 2019. Ou seja, passa a deixar de ser necessário essa autodeclaração ao Corpo de Bombeiros e essa atividade de baixo risco, nessas condições de edificação, passa a ter a sua lançamento das informações apenas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Então, quando o cidadão vai abrir uma atividade econômica e busca a Junta Comercial, ele responde dentro do seu cadastro único lá todo um questionário sobre a edificação, perguntando de forma positivada essa situação. Está numa edificação de até 200 metros quadrados? Aí ele responde sim.
a sua edificação não possui mais do que 50 metros quadrados de subsolo? Aí ele responde. E aí, esses dados, eles ficam na junta comercial, né? E essa pessoa, então, classificada nessa condição, ela não tem necessidade de nenhuma licença do Corpo de Bombeiros. Mas, junto ao Tudo Fácil Empresas, que é uma modalidade da junta comercial, onde os negócios são abertos de forma bem célere, ele recebe de retorno automático, em vez do CLCB, um aviso com relação ao que ele tem que instalar naquele negócio e que a responsabilidade dessa instalação e da correta aplicação da legislação é do proprietário ou responsável pelo uso. Nós só estamos aguardando agora a sanção do projeto de lei complementar que foi aprovado para automatizar este aviso, este alerta ao cidadão que está nessas características. Coronel, então a gente não é o correto usar a expressão flexibilizar, é uma mudança que acaba com a necessidade do alvará para alguns estabelecimentos no Rio Grande do Sul. Exato. O termo flexibilização, o que se presume? Não preciso colocar mais nada no meu prédio. Não é isso. A obrigação de instalar as medidas continua valendo. Ela continua na mesma condição. A fiscalização do Corpo de Bombeiros de forma por amostragem, ela vai continuar acontecendo. Na forma anterior da lei, já não era compulsória a vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, nessas atividades de baixo risco, o cidadão fazia a autodeclaração, registrava no banco de dados do Corpo de Bombeiros os seus dados e recebia o certificado de licenciamento, sem a vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas essa vistoria, ela acontecia por amostragem, principalmente nós recebemos denúncias de locais, nós recebemos também, dentro de nossa rotina de vistorias ordinárias, através de operações do Corpo de Bombeiros ou extraordinárias, quando nós agregamos alguma outra entidade ou agente de fiscalização, né, em algumas atividades ou operações, como o Exército Brasileiro, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como outras entidades também de fiscalização, nós sempre fazemos a fiscalização desses locais que antes estavam liberados por um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, porque tinham feito uma autodeclaração e estavam nessa condição das suas medidas de segurança ali instaladas. A partir da aprovação do PLC, continua a mesma situação. Nós continuaremos fazendo a fiscalização por amostragem e esses locais têm que ter todas essas medidas que eu citei instaladas: o extintor de incêndio, a iluminação de emergência, a sinalização de saída e a pessoa com o treinamento para utilizar esse extintor de incêndio. O que vai acontecer se a pessoa não tiver isso instalado? Ela vai ser responsabilizada por infrações nesse sentido, de não ter ou de não ter informado ao órgão de controle que as suas características, por exemplo, não eram aquelas, né? Ter se beneficiado da liberdade de licenciamento de forma errada ou de não ter instalado as medidas de segurança de forma adequada. Então, se falar em flexibilização, nós entendemos que é uma palavra colocada de forma equivocada. Além disso, é importante ressaltar a todo o público que os locais de reunião de público, que a gente classifica tecnicamente como F5, F6, F7, F11, F12, aos moldes, por exemplo, da Boate Kiss, que é o F6, eles não estão contemplados nessa alteração da Lei de Prevenção contra Incêndio. Então, eles são exceção, eles não têm a possibilidade de ficar liberados de encaminhamento do plano de prevenção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Então, não existe
a condição de vai haver uma liberdade para esses casos e vai acontecer esta mesma realidade. Então, é preciso deixar bem claro isso, que a pessoa precisa continuar instalando as medidas de segurança e ela está sujeita à fiscalização ainda dos órgãos de controle. Num primeiro momento, né, Coronel, as pessoas elas ficam com aquela impressão que vai diminuir a fiscalização, que não vão precisar mais colocar o extintor de incêndio, que vai gerar algum tipo de preocupação maior. Então, não há necessidade desse pensamento, a gente não precisa ficar com isso na cabeça, ficar martelando isso. Não tem prejuízo a partir dessa mudança. Essa é a tua avaliação? Exato, porque o modus operandi, ou como vai se agir, continua acontecendo da mesma forma. Por óbvio, o Corpo de Bombeiros ele está colocando toda a sua energia nas grandes edificações, nas médias edificações. Vejam bem a todos os ouvintes da Rádio Independente. Nós estamos falando aqui daquele negócio que o cidadão tem uma sala comercial na sua residência ou no porão da sua residência, ou uma sala de até 200 metros quadrados de área e que tenha 50 metros quadrados de subsolo, que a edificação possua até 2 pavimentos nessa condição. Então, visualizem isso mentalmente. É uma situação bem pequena, né? E ainda, dentro dessa condição, a atividade dele tem que ser classificada como atividade de baixo risco. Então, na condição da rede SIM, que é a rede para simplificação dessas atividades dentro do Brasil como um todo, né? Na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militar, da FEPAM, da Vigilância Sanitária e de tantos outros órgãos, o que se está buscando aqui é, de um lado, continuar mantendo a segurança e, de outro lado, agilizar a questão das pessoas poderem abrir suas atividades econômicas de forma mais simplificada. Então, que a burocracia brasileira diminua e que as pessoas continuem empreendendo no solo brasileiro e, no nosso caso, principalmente no solo gaúcho, de forma mais célere. Essa é a busca. Como toda atividade, e isso é importante ressaltar, é importante que as pessoas cumpram o seu dever, que as pessoas coloquem as medidas de segurança de forma adequada. Como em qualquer outra atividade, né? Mesmo atividade de médio risco ou de alto risco, que precisa o plano de prevenção contra incêndio junto ao Corpo de Bombeiros, no momento da vistoria, que é o retrato daquele local para o Corpo de Bombeiros, só vai ser aprovado se tu estiver em condições. Agora, se na semana seguinte a pessoa deixar de constar com as medidas de segurança em funcionamento ou retirar as medidas de segurança, é de total responsabilidade daquele proprietário responsável pelo uso. Então, é a segurança que é o dever de todos nós, né? A segurança não é somente proporcionada pelo Estado, né? É um dever de todos nós, cidadãos. Coronel, aproveitar a sua participação e quando o coronel fala sobre o dever de todos nós, depois da tragédia da Kiss, nós, enquanto não empreendedores, mas enquanto consumidores, aprendemos a buscar nos espaços que estamos, sejam eles de lazer, de festa, espaços comerciais, restaurantes, onde a gente entra, a gente aprendeu a olhar onde fica o extintor, a saída de emergência, se tem o alvará do Corpo de Bombeiros. Qual é a dica, qual é a orientação para o público que nos acompanha agora, e que numa fatia significativa não é o empreendedor, é quem usa desses espaços? Chegou no espaço, o que eu preciso me ater para saber que eu estou no espaço seguro? Essas dicas que foram dadas por você são o nosso mantra, a nossa repetição constante, verificar a condição dos extintores de incêndio, verificar a rota de saída, sinalização, iluminação de emergência. Vejam bem, se eu sou frequentador de um bar ou um restaurante
que tem as suas mesinhas, todo mundo chega, senta, talvez uma música ao vivo num canto, uma condição normal, né? Em que se considera aquela condição um bar ou restaurante. Ok, eu sou frequentador daquilo. Mas no final de semana eu vou nesse mesmo local porque vai ter uma festa muito grande e não tem mesa nenhuma mais. Iluminação baixa, pista de dança, som eletrônico ou banda tocando. Por óbvio, qualquer leigo verifica, isso aqui foi modificado. Isso aqui já não é o restaurante, o bar que eu vinha durante todo um longo período. Por óbvio, eu tenho que verificar e o empreendedor tem que estar postado na sua entrada a lotação máxima e o alvará para o qual ele está liberado. Se o alvará dele está dizendo que ele é liberado para bar e restaurante e ali eu já tenho praticamente uma boate, eu como cidadão já tenho que ficar alerta. Eu como pai já tenho que verificar se os meus filhos vão estar nesse local com segurança. Então, o público também ele tem que participar dessa fiscalização. E o Corpo de Bombeiros está apto a receber qualquer tipo de denúncia nessa condição e nós vamos rotineiramente fiscalizar esses locais para verificar se a segurança que está colocada ali realmente é a segurança que foi liberada no alvará daquele empreendimento. Então, já abrindo o leque da nossa conversa, né, não mais falando no PLC 182, que é para o baixo risco, mas as pessoas principalmente terem a consciência dos locais onde elas frequentam, se ele está liberado para aquela condição. Porque às vezes pode acontecer esse tipo de coisa. O empreendedor está liberado para uma atividade, mas exerce uma outra totalmente diversa. E às vezes sim, colocando em risco a vida das pessoas que frequentam o local. Agora, que as pessoas têm que sempre observar isso, verifique, mentalize uma rota de saída mais segura, verifique os locais de saídas de emergência de qualquer espaço que você vai estar confinado ou com grande público ao seu redor, para que numa situação de sinistro, seja ele um incêndio, seja ele uma confusão, uma condição de nervosismo ou vamos dizer assim, diferente, né, naquele local, que possa trazer risco às pessoas, que você tenha uma rota de saída segura e possa preservar a sua vida. Coronel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Alexandre Bittencourt. O Alexandre é diretor do Departamento de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio. Espero que o teu Natal seja bom, da tua equipe aí, um abraço. Acho que ele se comportou, né, Aline Silva? A gente se comportou aqui, a gente está esperando um Papai Noel gordinho, né? Bom, legal, bastante presente. Isso é bom, isso é bom. Desejo a vocês também a mesma coisa e a todos os ouvintes da Rádio Independente um Feliz Natal e boas festas de final de ano. Um grande abraço a todos. Valeu, tá aí o Coronel Alexandre Bittencourt conversando com a gente. Importantes esclarecimentos, Aline Silva. Isso, trazendo a parte importante do empreendedor, o que muda, mas também sempre aproveitando a oportunidade de um especialista da área para dizer a gente, enquanto público consumidor desses espaços, aquilo que precisamos estar atentos. Muita gente não sabe, nós fazemos parte da fiscalização, sim. De tudo, né? Nós somos fiscalizadores, todos nós, todos consumidores, todas as pessoas que estarão naquele ambiente, elas poderão encaminhar alguma denúncia com responsabilidade, importante. Hoje todo mundo tem smartphone. Fotografe, vai lá, fotografa, olha, aqui não tem um extintor, aqui deveria estar... Né? Questione, chame o gerente do estabelecimento, então tudo isso é fundamental. Por quê? Se a gente trabalhar a prevenção, estaremos protegidos. Precisamos trabalhar cada vez mais a prevenção. Não dá para deixar algo acontecer para depois cobrar, não. Cobremos antes com responsabilidade. 9h, vem aí Independente Notícias. Nós voltamos com o Panorama logo mais.